Boa noite a mais uma live noturna no Libélula Constelação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E para você que vai me ver depois numa gravação do IGVT ou no YouTube, eu peço, por favor, que você escreva algum comentário logo abaixo do vídeo, ok? Muito boa noite, sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Paola, querida, quanto tempo! Espaço Beija-Flor com a querida Rejane, só terapeutas aqui, que alegria. Então a gente pode mandar os aviãozinhos e chamando mais pessoas, né? Que estão aí meio que procurando uma live interessante para assistir. Vamos enviar uns aviãozinhos. Se a gente conseguir enviar assim uns 10 aviãozinhos, já vai ajudar bastante. Deixa eu marcar o tempo então. Hoje essa live ela é com a escritora, psicopedagoga e escritora Ana Nélia Torquato. Ana Nélia ela já escreveu alguns livros, né? Alguns livros ela já escreveu e esse livro ele é um pré-lançamento. Na verdade, eu já estava com muita vontade de, há algum tempo, falar sobre a criança na visão sistêmica, porque eu já falei sobre a criança na visão sistêmica, na visão sistêmica, porém, a criança ferida de cada um. Mas já tinha um tempo que eu queria buscar um gancho para falar sobre a criança, a visão sistêmica que nós temos sobre a criança. Então, a minha convidada já chegou, já vou lhe convidar, Ana Nélia, só mais um pouquinho e eu vou me apresentar. Então, o meu nome é Carla Autuori de Lima, sou terapeuta sistêmica, mais o início da minha carreira. Esses cabelos brancos aqui comprovam, eu fui educadora da infância, educadora do ensino médio também, e então, aposentada, fiz a formação em constelação sistêmica familiar. Desde então, não paro de fazer outra coisa, porque, né, Rejane e Paola, vocês vão confirmar comigo, é viciante. Então eu busquei a Ana Nélia quando vi ela lançando este livro que chama Ler com Bebês e Crianças e a convidei para essa live e ela aceitou. Então, quando eu vi o livro da Ana Nélia, né, em que ela fala nesse livro, o lançamento, ela vai falar quando é que vai ser o lançamento, vou deixar com ela essa parte, mas ela mostra que ler com bebês e crianças, qual é o resultado que pode trazer isso? E na visão sistêmica, o que na visão sistêmica nós podemos abordar aí, né? Então, já de antemão, eu quero dizer que quando nós lemos histórias para as crianças ou com elas, precisamos vê-las integralmente, como integrantes de um sistema familiar. A criança não vem sozinha. Você, Rejane, que está com o netinho Bernardo agora, né? Coisa mais linda. Quando nós vamos ler para uma criança, esta criança vem dentro de uma alma familiar, que é seu papai, sua mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, tetravô, tetravó e por aí vai. Esta alma é onde a criança está inserida. Nós também, mas hoje o foco é a criança. Então, Manos Felício, que boa noite, saudade de você. Vamos convidar então para entrar a Ana Nélia, que está aqui, ó. Linda, cheirosa, aqui com a gente. Pronto, aguardando mais um pouquinho ela. Enquanto isso, você pode ir convidando umas pessoas para vir assistir a live. Ana, Olá! e satisfação de ajeitar a minha imagem aqui para minha cabeça não cortar. É. Ai, Olá, Ana. Carla, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito Olha, obrigada por o convite, por a oportunidade. E eu vou te falar que eu eu que ouvindo você agradeço. falar e eu fico, nossa, mas assim, é tão parecido com tudo que eu penso e com tudo que eu idealizei no Sim, livro, que parece até sim. que eu já Ai, conheci. que a gente já se conhecia, né? Porque, assim, ó, deixa eu falar aqui para as pessoas, gente, eu e a Ana, a gente não se conhece pessoalmente, não.
Ela, quem a conhece, é a minha comadre, cunhada também, né? Porque na visão sistêmica, Ana, não existe na constelação familiar ex. Entrou, é. Então ela não é minha ex-cunhada. Eu fui casada com o irmão dela e a Madalena, né? E quando a Madalena me mandou o post do seu livro, meu Deus, meu chakra cardíaco pulsou. Eu falei, eu tenho que convidar essa moça para uma live. E você aceitou. Então, pronto. Eu acho que já está tudo engatado. Essas coisas que a tecnologia tem nos proporcionado, esses encontros, né? Que bacana a gente poder estar aqui junto Exatamente. com pessoas de outros lugares e que não estão perto fisicamente, mas que estão conectados na mesma energia e pensando as mesmas Isso. coisas, a fim de trocar ideias. Isso é muito bom, muito Isso. legal. É bom demais. Olha, nós temos aqui pessoas do Rio Grande do Sul, ó, a Rejane, do Espaço Holístico, que fala, né, que a filha dela lê muito pro bebezinho. As outras pessoas eu não sei, não conheço, né? Mas nós temos duas pessoas aqui que são lá do Rio Grande do Sul. E nós duas estamos em Brasília, né, Ana? E hoje está bem Exatamente. quente aqui, E né? aí, Ana, você pode se apresentar? claro, claro. Bem, eu sou Ana Neila Torquato, sou professora da Secretaria de Educação. No momento trabalho como mediadora e contadora de Bem, histórias em uma biblioteca escolar, né, e comunitária. E sou uma apaixonada por educação infantil. A maior parte da minha carreira eu estive na educação infantil. Então, por isso essa atenção tão especial com a primeira infância nesse livro. sim. Os últimos anos eu estava na equipe da Diretoria de Educação Infantil aqui no Distrito Federal. Então, muitas Sim. leituras, muito estudo, uma pós-graduação na área, que foi quando surgiu a ideia desse livro. Foi numa pós-graduação em educação infantil e, e sou mãe. Né? Eu acho que a É mãe. maternidade, me presenteou com essa atenção também à literatura, né? Então, eu sempre É. gostei muito de ler, sempre gostei muito de contar histórias, e então o lado Uhum. profissional e o lado mãe se juntaram nesse caminho das histórias. Foi como diz Miriam Isso. Couto, nós somos Ah, feitos de maravilhoso. histórias. Né? Somos. Nós somos tão Aliás, feitos de aliás, história quanto ele somos está me feitos de devendo, célula. o Mie, ele está me devendo uma história, viu? Quando eu morei no Rio Grande do Sul, quando eu conheci essas pessoas maravilhosas, entrou aqui agora o Maurício também, lá do Rio Grande do Sul. Eu fui num evento, me foge agora o nome, que ele era um dos palestrantes. E aí, ao final, eu comprei 3 livros para dar de presente, fiquei na fila para o autógrafo, né? Porque lá na palestra ele disse assim: se você tem uma história, me conta que eu transformo em livro. Olha que bonito. E aí, na hora de pegar o autógrafo, eu disse: Mia, aí tem uma história incrível, várias histórias. Aí ele, na hora, me deu o e-mail dele para eu mandar a história para ele. Nunca mandei. Tem que mandar, porque as histórias Já foram vi feitas para tanto, voar. gente. Né? As histórias foram feitas É, para voar. A gente não pode ficar com a história só para nós, porque é muitas verdade. vezes a história nos diz algo e ela. Fugiu o seu Então, som. quantas e quantas pessoas Sim, estão. Oi, tá pronto. ouvindo? Oi, oi, oi. Agora Voltou? sim, agora Ah, sim. então, Voltou, eu voltou, estava voltou. falando que as histórias foram feitas para voar, que as histórias nos Sim, encontram, né? Às vezes alguém está precisando encontrar a sua. Então, não perca a oportunidade sim. ou escreva você É, mesma, né? hoje a Madalena, ela vai lançar um livro, né? Não sei se você sabe. Chegou hoje o livro dela, fotografou, me mandou 400 e tantas páginas. E aí eu disse para ela, pois eu estou assim, assim, pensando na história do meu pai e tal. Ela foi me dando todas as dicas, o que eu tenho que fazer para então eu tomar coragem e escrever o livro. E a Ô, Amanda, Ana, ela está deixa eu te devendo contar. esse livro não para os outros, mas para ela mesma, né? Porque às É, vezes a gente escreve porque a gente precisa escrever, precisa colocar para fora é. alguma coisa, né? A escrita, ela serve para isso também, né?
Sim, A gente sim. poder Quando colocar. você falou que tem experiência com a educação infantil, né, que foi a minha início de carreira foi todo para a educação infantil, 28 anos dedicados para a infância, né? Uhum. E as crianças, elas, quando elas não conseguem ainda decodificar o símbolo, elas querem desenhar, 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 né? É quando elas conseguem pôr para fora. Isso que você falou é tão bonito agora, né? Que é a escrita, o livro, que tem tanta gente precisando, às vezes, de ler aquilo e a gente está guardando, né? Eu Então, estou lendo agora A Bailarina de Auschwitz e eu estou assim, opa, não, assim, e cada dia assim que eu não leio, eu penso, nossa, mas esse momento está esperando eu ir lá pegar a leitura para ele continuar a acontecer. Parei ali, é como se, sabe, é como se a história tivesse parado. é Ô, a... Ana, Hum. Não, fala, eu falando pode assim, falar. é a mágica da leitura, né? É a mágica da leitura, você saber que aquele momento está esperando por você ali. Está esperando. É tão bonito isso, né? Muito interessante. Ana, ler com bebês, né? Você falou que tem filhos, eu também tenho, várias pessoas que estão aqui agora também têm. Ler com bebês e crianças, né? E achei interessante que você diferencia um do outro, né? O bebê e a criança. Conta um pouquinho pra gente sobre essa tua experiência, sobre como, o que dá um spoilerzinho do seu livro pra gente. Então, o livro, ele tem o objetivo de chegar mais perto dos pais, das madrinhas, dos tios, dos avós, de todos os adultos, de todo mundo que se interessa por ajudar a sua criança a mergulhar na leitura, na literatura e, consequentemente, nelas mesmas e na cultura. Porque os livros, né, eles O som. ouviram? Oi, oi, Agora voltou, voltou. oi? Você parou nos livros. Os livros, Não, os sim, livros, eles são sim. portas, são janelas e são espelhos. Eles são espelhos à medida de Uhum, que nós podemos nos encontrar nele. Nós olhamos para o livro, para as uhum, narrativas, e nós de alguma forma nos encontramos ali. E eles são portas uhum. porque eles se abrem para o mundo e a gente consegue descobrir outras coisas, né? Ai, que legal. São janelas porque a gente também consegue ter essa visão total. Então, Sim, quando uma sim. criança nasce, quando um bebê nasce, nasce também os mediadores de leitura que estão ali perto dele. Né? E Nossa. os bebês, eles são grandes leitores desde que vêm ao mundo. Uhum, uhum. E não... Então, Estão me de ouvindo? Tem novo, alguém me ligando voltou, aqui. sim. Não são Comigo leitores. acontece também, viu? Se daqui a Pois pouco é, der um silêncio é porque bem, alguém me tomara que ligando. desistam aqui. Eu não sei nem quem é que está me ligando. Então, assim, os Pouco bebês, importa, eles não cara. são leitores de símbolos ainda, né? Não é o momento, mas eles são leitores de mundo. Paulo Freire já falava isso, que a leitura do mundo precede a leitura das palavras e das letras. Então, eles Sim. leem o rosto humano, as expressões, as Uhum. cores, o universo, o ambiente que está ali. Né? E o Sim, adulto sim. tem a responsabilidade de apresentar o mundo a essa criança que está chegando. Né? Que lindo. Então, essa responsabilidade vem junto com o afeto, que é super necessário. E é aí que eu quero chegar. Talvez de todos os presentes que nós possamos dar para essa criança que está vindo ao mundo, de tudo que a Uhum. gente pode ofertar, o afeto, o momento de carinho, de aconchego, de mostrar que ele é Uhum. importante ali naquela família, naquele lugar Sim. onde ele está. E isso também eu falo da escola, né, do espaço escola para os professores, que ele precisa Uhum. mostrar que aquela criança é importante naquele lugar onde ele está. Ele faz parte daquilo dali. Né? E eu acredito que na Ele, visão sistêmica aí que você fala, é, ele faz parte dessa família, desse lugar. Né? faz são três pilares assim principais, né, dentro da constelação familiar, em que o primeiro deles é o pertencimento, né? Todos nós, todo ser, vamos dizer que todo ser vivente precisa se sentir incluído,
precisa se sentir pertencente. E isso que você fala casa tanto, porque é bem isso mesmo. Como você diz assim, ó, Ana, do afeto, mas porque eu sou contadora de histórias também, né? Eu acho que eu te contei, eu fiz o curso em São Paulo, quando eu era bem no início da minha carreira, 1990, talvez. Não sei se você já era nascida. Já. Eu fiz o curso lá na Fundação Oswaldo Andrade, de contadores de histórias, que durou 6 meses. Um semestre nós ficamos em um conto só. E ali uma das coisas ditas também foi sobre isso, sobre o afeto que é desenvolvido, mas quando você está inteira, ou quando você está inteiro na contação da história, né? Isso é Porque uma se a outra. gente conta, né? Porque Isso, se a gente conta a história aqui, mexendo no celular, aqui, olha, a criança saca na hora, né? E é, aí ela corre e vai brincar de outra isso, coisa, não é? isso é um outro ponto que eu falo aqui no Ler com Bebês e Crianças. Aham. Porque muita gente me pergunta se Levanta, levanta, qual bota ele um pouquinho mais na frente. aí. Isso, está espelhado, mas Sempre a gente aparece lê. É espelhado, né? ler com bebês e crianças. Isso. Isso. É. E aí é compartilhando leituras e multiplicando afetos. Então, é esse o ponto, né? Eu acho que é o gol dessa dinâmica toda, dessa relação Sim, do livro, né, dos sim, pais e, enfim, do adulto com a criança, nessa dinâmica do livro. É isso do afeto, a gente vai chegar sim. daqui a pouco. É, mas, Só um pouquinho, voltando no bebê, né? Quando você traz o Paulo Freire, maravilhoso, em que ele fala, né, que a criança, eu sou alfabetizadora também, que a criança lê o mundo, né? E o bebê lê o mundo. E quando a gente está grávida, né, gestante, que a gente lê para os nossos bebês, né? Eu lia, mas eu só lia livro cabeção, eu só lia Chico Buarque, etc, etc. E aí, menina, é, tem sim uma consequência isso, né? Igual quando você ouve músicas, né? Que tipo de música você vai ouvir enquanto está grávida, enquanto está gestante, né? E ler sim, também é interessante, né? sim, segundo as pesquisas, os bebês começam a ouvir aos 5 meses, né? Aos 5 meses. Então, quando nós estamos com 5 meses de gravidez, então eles já começam a codificar a voz, a sentir, a perceber Sim, a voz, o timbre da voz da mãe, principalmente, porque é quem está ali mais perto, né? Com sim, certeza, mas também sim. das outras pessoas que estão ali ao redor. E eles Uhum. começam já a sonoridade das palavras, né, de como as palavras se combinam. Sim. Então, eles já começam a formar ali a sua linguagem, a ter contato Olha com que a linguagem, interessante. né, que Que é o interessante. grande ganho. O que nos diferencia dos animais é justamente esse desenvolvimento da linguagem que nós tivemos. Nenhum outro Uhum. animal conta histórias para os seus filhotes. Só É nós verdade. humanos. Né? É E verdade. esse é por isso que eu digo que é o É um nosso privilégio, né? presente, é um privilégio. E é É por um isso que nós nos privilégio. desenvolvemos como nos desenvolvemos até hoje. Né? Nós Sim, chegamos nesse sim, nível de desenvolvimento que chegamos. E a gente sim, não sim, sim, pode sim. parar de contar Não, histórias, né? não Porque podemos. senão alguma coisa aí vai se perder. É A, verdade. Nós temos uma escritora que se chama, e pesquisadora também, que se chama Ana Cristina Macedo, ela é uma portuguesa, e ela pesquisa as cantigas de Ninar. E ela fala Deixa que vai ficar gravado, depois eu pego o é nome dela. Ana, Ana, Tá. é, Ana Cristina Macedo. E ela fala que enquanto Portuguesa. houverem crianças, enquanto houver crianças, e essas crianças tiverem mães que cantem para elas canções de Ninar, a poesia estará salva. Porque são as Ah, canções de Ninar que já sim. começam a embalar e a dar esse mergulho, né, na sonoridade, nas rimas, em tudo que a gente precisa para entender, para poder perceber e valorizar as poesias depois ao longo da vida. Então, é uma coisa que nós, professores, nós pais, precisamos fazer desde muito pequenos. Claro, Ler claro, poesias, cantar canções claro. de Ninar, contar histórias. E É, não precisam ser somente histórias dos livros.
Os livros são Sim, importantíssimos e a gente pode falar deles aqui a noite sim, inteira. Mas quando a gente sim, fala do contato familiar, a gente fala também da importância das histórias orais, das crianças sim, saberem de onde é que vieram os meus pais, como é que eu vim parar nessa sim, cidade, de onde é que exatamente. vêm os meus avós, De como é onde que se vieram os chamavam meus os meus avós, os meus bisavós. você sabe, Ana, que isso na visão sistêmica é importantíssimo, né? Você sabe que até hoje os meus filhos são bem adultos, né? Um com 30, outro com 28. Mas até hoje, de vez em quando, eu pego lá um gancho e falo, pois é, porque o seu avô, que morava lá na Ilha do Marajó, que veio. De vez em quando de vez em quando eu faço prova oral aqui em casa, sabe? Não te lembro de ver seu avô paterno e o materno, né? Você vê o quanto essa história. Me lembrei uma coisa aqui agora, Ana, porque a tecnologia ela é fantástica, né? Ela está aqui. Tudo bem que a gente está na mesma cidade, mas existem pessoas aqui agora com a gente de vários lugares do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ela também, como já disse o Nietzsche, o grande filósofo, o meu maravilhoso Nietzsche, o iluminismo é um tiro no pé. Então, assim, por quê? Porque a gente pode pegar toda essa tecnologia e fazer dela um estrago, né? Então, o que que eu vejo muito, e eu, como educador infantil, eu observo muito as crianças com as babás, com as mães, com os pais, né? E hoje, cada vez mais, os pais com os bebezinhos, isso é tão maravilhoso, né? Mas eu vejo muito o aparelho na mão do bebê, ouvindo história. O Que 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 não é a você mesma, acha disso? que não é a mesma coisa. Claro que não. Claro que não é a mesma coisa. Porque é, Sim. a criança muito pequena, visual com outro ser humano, A criança muito o quê? muito pequena. Os bebês, as crianças muito pequenas. Quando Uhum, eu uhum, faço essa diferença também aqui no livro. O bebê, eu coloquei ali uhum, até 1 ano e meio. Depois, até os 2 anos e uhum, pouquinho, as crianças muito pequenas, né? Elas precisam uhum. desse contato com o ser humano. Se você coloca um bebê no colo, pertinho de você, e começa a tocar um instrumento musical que seja, você pode perceber que ele não vai olhar para o instrumento musical mais do que o que vai olhar para você. Ah, é Ele se interessa por o verdade. ser humano. Então, não É adianta verdade. colocar uma máquina na frente dele para contar histórias. O que ele vai Claro. sentir ali é aquela atração visual, porque você pode prestar atenção que a maioria desses vídeos tem as cores estouradas, são vermelhos, Sim. rosa choque, uns verdes, assim, E, aquelas cores e neon. sem, e, sem uma qualidade musical, né? Não existe qualidade musical. Sem uma qualidade musical, sem imagens que tenham a ver com o que é real, sem cores que tenham Uhum. a ver com o que a gente vê, são cores criadas mesmo. Então, Naturalmente. como eu falei, esse rosa chocante, né? Esse rosa O pink. pink, esse verde É, neon, na tela é, tudo misturado. O que os sim. especialistas já têm percebido também, que tem dado muita alteração, inclusive na visão das crianças. Muitas crianças míope, muitas crianças com problema de visão, Olha, sim. justamente por Com esse certeza. excesso de tela, né? Sim. Então, Sim. a gente precisa, a cada vez mais, quanto mais Sim. tecnologia nós temos à disposição, mais nós precisamos uns dos outros. É verdade. Mas a gente precisa estar filtrando isso, né? Isso. Porque eu não vou dizer aqui que eu sou a melhor mãe, não, tá? Cometi vários erros, como todos nós, né? Inclusive o Bert Hellinger, ele nos traz isso, né? De que se somos mães e pais, somos imperfeitos, porque somos seres humanos, cheios de falhas, né? Mas hoje em dia a chance de cometer falha, ela é menor do que foi na minha época. Mesmo assim, eu já era educadora e hora de televisão era hora marcada, igual hora de remédio. Era um tempo marcadinho, mas agora nós vamos descer para debaixo do bloco, brincar do que for. Andar de bicicleta, jogar futebol, né? Dois garotos, né?
Porque eu tinha já uma preocupação muito grande com essa questão da televisão. Né? Eu vou dizer de novo, não sou a mãe perfeita, não estou dizendo que o que eu fiz foi o melhor, mas era o melhor que eu tinha dentro do que eu conhecia. Né? Aí eu vejo hoje a tecnologia cada vez mais avançada, e eu dou, e não só eu, mas várias pessoas dão um apelido de babá eletrônica, né? Fica ali quietinho, não chora o bebê, enquanto a mãe ou o pai, ou esse cuidador ou cuidadora, vai fazer as coisas que precisa fazer, trabalhar, enfim, né? E aí depois não quer uma criança com problemas visuais, problemas auditivos e muitas vezes de comportamento dentro da sua escola ou com seus irmãos mesmo, né? É isso mesmo. Então é uma questão de saber balancear, né? Tudo a gente tem que encontrar um equilíbrio. Não é fácil, Não, não há uma receita, né? A gente não vai existe bula, né? tentando equilibrar as coisas, né? Como a questão Até da porque leitura. cada família tem uma dinâmica diferente, né? Puxa Exatamente. vida, E eu falo cada disso, família tem uma dinâmica eu diferente. falo disso também no livro, porque me perguntam assim, qual é a melhor hora, né, para ler com bebês, para ler com a criança? A melhor hora é a sua hora. É a hora que Sim. você consegue se dedicar a essa atividade da leitura, porque não dá para dividir com a televisão, não dá para dividir com o celular, então você tem que estar Sim. inteiro nessa atividade e a família precisa de estabelecer um horário, mesmo que ele seja curtinho ali antes de dormir. Às vezes não é antes de dormir, às vezes é ao acordar Sim. antes do café da manhã. Então, Sim. cada É, família tem que se às, conhecer. às vezes é na hora de trocar a fralda, né, Ana? Exatamente, né? Então, assim, tem que procurar o horário para se dar essa atenção, para se... Eu me lembrei agora de um episódio engraçado. Eu tenho o filho Luan e o filho Caetano, né? O filho Luan veio antes do filho Caetano. E o Caetano, um muito próximo do outro, e o Luan, ele tinha uns 2 aninhos de idade e ele estava com implicância de não querer entrar para o banho, né? Aí eu comecei a contar a história para ele enquanto eu ia tirando a roupa dele. E ele se envolvendo com a história, daqui a pouco ele tinha terminado de tomar banho com a história. Menina, no terceiro dia ele falou assim para mim: não adianta contar historinha, eu não vou pro banho. Eles são muito espertos, né? Eles são muito espertos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente pode utilizar a história para tantas coisas, né? É verdade. E Para aí, você tantas falando coisas. aí da esperteza, né? Do teu filho, e eu fiquei pensando no post que você colocou agora há pouco, falando do quanto a gente tem que acreditar nas crianças, né? Não pensar nelas como seres de falta, mas como seres Sim, potentes. sim, Ontem, sim, exatamente. me perguntaram, por exemplo, e me perguntam sempre: ah, mas como eu faço para ler com crianças autistas, por exemplo? Eu falei assim: olha, Uhum. não há uma receita para isso. Porque dentro do espectro Uhum. autista, por exemplo, nós temos uma variedade de comportamentos, de Sim, necessidades, né, diferentes. Então, sim. assim como cada família é uma família, cada criança é um ser diferente. Então, a gente vai ter que ver direitinho, por exemplo, do que ele gosta, o que mais chama a atenção, quanto tempo ele consegue ficar Uhum. concentrado ali para uma leitura, para Uhum. uma conversa, e ir aos pouquinhos conquistando, né, esse momento, É. esse hábito. E, 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 e essa criança, eu tive umas tantas de crianças autistas nas minhas turmas de educação infantil. E o que eu mais percebi é exatamente isso que você falou, né? Que cada uma, é tão particular, é tão ela, né? Que não dá para ter uma. Aliás, não dá para ter bula com criança nenhuma, né, Ana? Mas as crianças autistas, é bem isso aí que você falou mesmo. E investigando essa criança, né? E deixando ela te investigar também, porque ela também precisa saber qual é o teu limite, né? E confiar na potência, assim, né, no que ela pode fazer, no que Isso. ela pode conquistar. E aí eu digo isso tanto para quem tem uma criança dessa na sala de referência, né, ou quem tem em casa.
Porque a gente Uhum. precisa acreditar nessa criança, a gente precisa acreditar nas outras Uhum. crianças que estão em volta, nos colegas da Isso, escola e também nos irmãos, nos primos, né? Acreditar isso. que essas crianças são capazes de entender aquele momento, de entender aquela situação, apesar de muitas Uhum. vezes não ser fácil, mas a gente precisa ter paciência de ir trabalhando isso aos Uhum. poucos, né? É Uhum. dia a dia. É um desafio, né? É. É um desafio para gente que se considera normal e é um desafio para essa criança autista que não sabe que é autista, né? Ela não tem essa razão dentro dela. Ela sabe que ela é diferente porque ela percebe a diferença. E você trata isso também no livro, Ana, Não falo sobre as crianças? especificamente, não Não. falo especificamente das crianças com deficiência, não falo, Uhum. né? Uhum. Porque eu acredito que a leitura ela vai caber ali, como eu falei para vocês, de acordo com a necessidade específica de cada criança, de cada família, Isso. né? Mas eu não Isso. trato disso especificamente, não. Eu trato Tá, da senão primeira. seria. E tem um capítulozinho, uma coisinha pequena sobre quando as crianças crescem, que é uma outra pergunta, né? A gente fala muito dessa primeira infância, dessa introdução à leitura, daquele momento ali, mas e quando elas crescem? Como é que fica a situação, né? Dessa leitura É, compartilhada? é, Que muitas vezes a gente se engana achando que as crianças maiores, que os adolescentes não nos querem mais por perto. é E eles já verdade. estão independentes, que eles são leitores autônomos. Então, que fique cada um no seu Uhum. quarto, cada um no seu canto, e que leia por si só, Uhum. que é a escola que dê conta dessa leitura, né? Quando, na verdade, Uhum. a leitura compartilhada, ela pode ser um momento, a chance que nós temos de nos aproximarmos dos nossos filhos e a partir Uhum. das leituras a gente conseguir conversar sobre assuntos que seriam mais complicados e de ficarmos mais amigos, de nos conhecermos mais, né? Uhum. Temos um momento em Uhum. família. Antigamente as pessoas liam, né? Agora cada um tem uma televisão no seu Sim. quarto, tem um É, videogame no seu tem quarto. um tablet, tem um tablet. Cada um tem o seu tablet, isso mesmo. É. Então a leitura Porque compartilhada também fala, eu e também também, falo disso no agora, livro. aí assim também, né, Ana, vai depender também de como cada família vai desenvolver essa dinâmica, né? Porque eu não sei você, mas eu observo que cada vez mais as pessoas estão deixando de ler, né? Elas estão preferindo é, as manchetes, que aí é mais rápido. E isso de novo, lá a fala do Nietzsche, né? O iluminismo é um tiro no pé. E aí, como que esse pai e essa mãe ou esse cuidador, tem um comentário grande aqui, vamos congelar para a gente ler depois. Como que esse cuidador ou esta cuidadora pode estar estimulando mais essa leitura, né? Porque não é a mesma coisa que um filme. Não vem para mim dizer que você está lendo o livro, mas eu vi o filme. O filme é igual ao livro. Não é. Não é, né? Eu acho que Não é. eu acho que a primeira coisa é ler. A Ana Maria Sim, Machado já fala disso, né? O exemplo é a maravilhosa. melhor coisa. A gente precisa ler, porque como é que eu vou ofertar? Como é que eu vou Sim. dizer que uma coisa é boa se eu não experimento, se eu não descubro? E a gente sabe que tem muitos pais que se descobrem leitores depois que viram pais, porque começam ali a ler os livros para a É infância verdade. e aí descobrem que gostam de ler. E não há vergonha nenhuma em gostar de livros que assim, aparentemente são feitos para os pequenos. Eu sou uma Sim. apaixonada por leitura para a infância, né? Nossa, eu também. E hoje a gente sabe que existem pessoas que trabalham com terapia, pessoas que trabalham com adultos, com pessoas de melhor idade e que estão usando literatura para a infância. Os livros estão cada vez mais trabalhados. Os livros estão assim com ilustrações, com um trabalho Sim, gráfico magnífico que a gente consegue assim fazer vários mergulhos. sim. Cada vez Então, Ana, eu vou aproveitar para pegar um gancho aí dessa sua fala e fazer uma autopromoção.
Eu tenho até uma cliente minha que está aqui agora, que ela teve essa experiência comigo. A visão sistêmica também traz, o olhar sistêmico também traz a análise sistêmica dos contos de fadas. E é muito interessante. Tem um livro que, inclusive, comprei. Primeiro ele estava em PDF, mas como eu odeio ler em PDF, eu comprei, né? E está aqui. Que bom que eu sei, que é da visão sistêmica nos contos de fadas. Então, os meus atendimentos terapêuticos hoje, eu envolvo os contos de fadas. E olha, tem sido uma experiência incrível. É exatamente isso que você falou. A quantidade de terapeutas e especialistas que utilizam de histórias ou dos contos de fadas, né, para poder tratar determinadas questões. E é fantástico, é cada vez mais maravilhoso isso, né? Ana, você se importa de eu parar um pouquinho para ler aqui o comentário dessa pessoa que escreve Ederbramos? Eu não sei se é um nome, Éder parece que sim, né? Ramos. Éder É Ramos. Ramos. Isso, É Éder porque tem Ramos. Éder, aí tem um B de bola, depois vem o R e o A, né? Tá Se vendo? for a Mas pessoa que eu estou enfim, pensando, lê o comentário dele para eu ver se eu consigo reconhecer tá. pelo Eu disse assim, comentário. te conhece sim, ó, te conhece sim. Porque ele escreveu assim, ó, verdade, Ana, é um elo que perdura para sempre e serve para manter o diálogo entre pais e filhos para toda a vida e para diversos assuntos. Olha, é exatamente isso que eu percebo, né, Ana? O Éder é escritor, mora aqui em Brasília também. Ah, Faz tá vendo aqui? parte, é um dos membros do Instituto Casa de Autores, do qual eu faço parte também. Uhum. E A Madalena também, né? a Madalena também. O Éder é Uhum. uma pessoa que tem muitas histórias para contar e que aprendeu, deve ter ouvido Uhum. assim, ouviu muitas histórias do pai, da mãe, é um filho super carinhoso, um pai Sim, super carinhoso sim. também. Então, quando ele É, fala disso, ele está falando dele mesmo, com é com certeza. propriedade, né? É com propriedade. É com propriedade que ele fala É dessa questão, derramos. porque quando nós adultos contamos histórias para essas crianças, nós acabamos sendo essa voz afetiva que ele carrega para o resto da vida, né? Eu até Isso. hoje lembro do meu pai, lembro das minhas tias, das Eu minhas também. primas mais velhas que me contavam histórias. E a gente não Sim. esquece dessas pessoas, a gente não esquece desses momentos, né? Não. E é o que e aí faz aquela relação, né? Com certeza elas vão esquecer da máquina, do computadorzinho que Uhum. contava história, Sim, sim. mas da pessoa, daquele Da momento ali, pessoa. Não, você não não. esquece nunca mais. E uma coisa Aqui. importante nisso, Carla, é que Aham, assim, aham. a gente valoriza o que a gente conhece. Se nós É queremos verdade. que os nossos filhos valorizem as raízes, valorizem de onde eles vieram, nós precisamos mostrar para eles o quanto esse momento em família é importante, é valoroso, né? Sim, sim, muito. Eu lembrei, Ana, do meu pai. Nós somos 7 irmãos, filhos da minha mãe. E ele tem mais um. Então, ele tem 8, minha mãe tem 7, né? E ele não ia dormir antes de... Chegava do trabalho, ele era militar, né? E aí ele chegava do trabalho, ia botar... E ele tinha uma preferência pelas meninas. Porque somos 4 mulheres e 3 homens, né? Ele dizia que contar história para as meninas, né? E aí ele entrava no quarto e ele inventava da cabeça dele tanta história maravilhosa. Como que isso não fica impregnado na gente, né? Que é a chamada da live de hoje, né? Ler com bebês e crianças, que registros ficam na infância. Como que isso não vai ficar em nossa alma? O registro desse pai que não podia ficar durante o dia, porque trabalhava, quem ficava era a nossa mãe, mas ele, quando ele chegava, ele fazia questão, não existia ir dormir sem contar a história. Isso quando ele não pegava o violão, sem saber tocar,
e colocava como trilha sonora das histórias que ele criava, né? Mas para vocês, ele sabia tocar e tocava muito bem, Sim, não é? sim, sim, É o que sim, é o que sim. eu falo no livro também. Não tenham vergonha de contar histórias, de experimentar, de fazer as vozes, né, mais graves, mais agudas, imitar os personagens, inventar, Uhum, porque para o seu filho, para o seu neto, você vai ser o uhum. melhor contador de histórias do mundo. Sim, sim, Então, a gente sim. precisa se dar um pouco mais, né? Ter menos vergonha dos pequenos, porque Ah, não cabe. é verdade, é verdade. Menos vergonha dos pequenos é ótimo. Olha, o Éder fala que esse B deve ser alguma coisa no sobrenome dele que você não conhece, né? Porque Né? é Éder B. Ramos. O filme, ele fala que assim, o filme requer uma ação passiva, já a leitura requer uma posição ativa. Por isso que a fixação é bem maior. Exatamente, né? O filme é a gente ali, como espectador e espectadora, né? O livro não. Você vê, olha, a bailarina está aqui me aguardando para na hora que eu vou deitar, aquele capítulo está esperando, né? Eu fico pensando, gente, ele foi preso, e agora? O que, que vai acontecer, né? Eu fiquei o dia inteiro hoje com isso, e é bem isso que o Éder disse, né? E o nosso envolvimento com a leitura. E aí, quando a gente lê, deixa eu tirar aqui as palavras do seu rosto, e aí, quando a gente lê para as crianças, desde bebê, desde que estão em nossa barriga, né, sendo gestados, e aí vem essa palavrinha que para mim foi mágica aí, né, no que você colocou, esse afeto. Esse afeto é ele que fica. É o que você acabou de falar agora, né? É É. o afeto que fica, Porque assim, né? ninguém assim, é unânime a ideia de que a leitura é muito boa. Né? A Sim. leitura, ela vai melhorar o vocabulário da criança, ela faz com que a leitura e a escrita sejam facilitadas, porque à medida de que eu leio, Uhum. gente, quando a criança ouve histórias e tem contato com os livros, ela fica ávida por aprender a ler e escrever. E isso é o principal Sim. para que aconteça, né, Sim. o processo de aprendizado da leitura e da escrita. A primeira coisa Sim. é a criança querer. Eu aprendo mais Uhum. É o facilmente quando eu desejo, né? quero, quando eu sinto, quando eu desejo. Né? Desejo. Então, ler para criança é fantástico por vários É, desses motivos, né? O início, o claro. meio e o fim. A criança vai estar mais antenada na causa e na consequência. Então, assim, tem Sim. muita coisa boa em É você ler de muita uma criança. coisa. Mas E de Ana, quando ela. tudo, tudo, Ah, tudo, tá. essa Aham. questão do afeto, eu considero ser o mais importante, sabe? Eu Eu acho também que acho, eu também é a acho. cereja do bolo. Eu também. Você sabe que várias. Eu trabalhei 10 anos na escola Vivendo e Aprendendo, na associação. Você conhece? Sim. A Associação Vivendo e Aprendendo. Eu trabalhei 10 anos lá. Menina dos olhos, dos meus olhos, aquele lugar para educação infantil. Eu não conheço outras, né? Quer dizer, eu trabalhei numa outra 10 anos também, mas essa, ela é a criança, é aquilo que eu coloquei ali no post, né? A criança sendo olhada na sua integridade, na integridade da criança. Mas quando elas, então, conhecem o autor ou a autora do livro que é contado para elas, gente, elas ficam, os olhinhos brilham, né? Quando a gente faz aquelas feiras de livro nas escolas e consegue que o autor ou a autora vá, gente, mas elas chegam assim quase babam, né? De olhar que, olha, ali está a pessoa que escreveu o livro que a minha professora tanto conta para mim, né? Nossa, é muito interessante quando a gente vai. Eu falo assim, porque eu tenho 8 livros publicados para infância, e Sim, sim, fala esse livro, deles. o Ler com Bebês e Crianças, é o primeiro livro que eu estou lançando para um público diferente. Até Ah, então, o meu público é um público de bebês, ó. ai, que Bebês, crianças bem bonito! pequenas, então são vários Aham, livros que eu tenho para esse público, né? E eu sim, ai, que costumo ir bonito! às escolas para conversar com esses leitores. E realmente é fantástico, Ah, e não é encantador? é É encantador. encantador. E Ana, onde é que a gente pode encontrar os seus livros assim fácil?
falando em tecnologia, né? Falando Na Amazon, na Amazon, não? vocês podem encontrar, sim, podem encontrar lá nas Sim, próprias editoras, né? Porque toda editora agora tem sim, sites. E sim. Aqui em Brasília, a gente tem fica na 509 Sul, Qual que fica na ou comigo, 509? 509 Sul, ou direto Não, comigo, se vocês me com mandam. você direto, é claro que eu tenho facilidade porque eu moro aqui, É, né? então, mas se vocês me mandarem, eu mando muito pelo correio, assim. Então, se entrar Ah, em que contato legal. comigo, se pelo Tá, direct ou pelo pelo WhatsApp, direct. eu, Que lindo, que eu lindo, mando pelo que correio. lindo. Eu já mando autografado, tudo bonitinho. Eu gosto de manter esse Isso é maravilhoso. contato. Gente, mas assim, eu morro de inveja. Sábado eu estarei com esta moça. Vai ser rapidinho, porque eu tenho aniversário do meu sobrinho neto, né? Que é no sábado também. Mas eu estarei lá no lançamento do seu livro, no Oh, selinho, com obrigada. certeza. Com Então, olha certeza só, estarei. aproveitar e fazer o convite aí para o pessoal aqui de Isso, Brasília. Sábado, a isso. partir das 16 horas, eu vou estar no Sebim, na Livraria Sebim, que fica na 406 Norte, tá? Com uma programação bem bacana. Vou fazer sorteio dos livros para infância, né? De alguns livros. A gente vai ter oficina para os pequenos. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância Ai, que da leitura evento desse legal. ano. Vai ser uma tarde bem animada. Estou esperando Ai, que vocês lindo. lá. Gente, olha, se você pode pegar um avião e vir também, dá tempo de comprar até sábado. Deixa eu ler aqui um comentário da Solange. A Solange também é lá do Rio Grande do Sul, uma cliente minha também, querida. Ela agora está trabalhando com óleos essenciais. Ela fala aqui também adoro. Leio muito com a minha neta. Olha só, e ela também é educadora, né? Então, assim, nós educadores, a gente acaba, né, tendo essa. O Éder diz aqui mais uma coisa. Ele fala que a ideia de C.S. Lewis Levis, né, era ir além das crianças, ou seja, ele tinha o objetivo de alcançar os adultos, e é isso mesmo. É aquilo que você falou lá atrás, né, Ana? Alcança. Não tem como não alcançar. Quer dizer, ele está dizendo É, que é Éder Ramos mesmo. é, os Muito prazer, certinhos, né, Éder, Éder? muito Você sabe prazer. que a gente ama, né? Ah, que bonito. Muito bom. Ó, ele está dizendo que agradeço o carinho, Ana, que amor que é. E se ele estiver lá no lançamento, eu irei conhecê-lo Eu pessoalmente. espero que sim. Ele, a Ah, Alice, a Aline, ele tem uma filhinha linda que é super leitora já também. ai, que legal! Então, eu amo crianças, né? Porque imagina, 28 anos na minha carreira foram dedicados todos. Sou uma especialista na infância. Eu costumo dizer que eu leio a criança de frente para trás, de trás para frente, com muita facilidade, muita facilidade. Ana, vamos chegando ao final, então, da nossa live. Você gostaria de falar mais alguma coisa? De comentar mais alguma coisa? Dizer que foi bom demais estar aqui com vocês. A gente pode Ah, bom ficar a noite demais. inteira conversando sobre esse assunto, né? Sim, E é um sim. assunto que não se finda, assim como a nossa formação leitora não se finda nunca, né? Então, Ai, que nunca. conversar sobre isso é muito importante, né? Que lindo, lindo, lindo É, demais. tá? Ana, antes da gente encerrar, então, deixa eu só ler aqui um comentário da Rejane, que ela é vó novata, né? Ela é vó novata, ela é terapeuta também. Ela diz aqui assim, que meu neto tem 11 meses, ainda não fala, mas na linguagem dele, ele repete a história do livro que a minha filha lê para ele. E Mas eles é isso repetem mesmo. mesmo, né? É isso mesmo. Então, olha só, É se quiserem me seguir, o meu Instagram é Ana isso, Neira Torquato, tá? Lá eu sempre isso. dou algumas dicas de leitura, falo um pouquinho dos livros que eu tô Sim, lendo, que muitos livros sim, para infância, os livros que eu leio e eu gosto, e eu tô sempre lendo muitos deles. Eu sim. faço comentários e aí ficam de dicas de leitura, tá? Ai, gente, que bonito. Sigam a Ana, eu já estou seguindo também. E a gente não pode terminar antes de ler aqui o comentário do Fernando Lopes, né? O Ai, maravilhoso Fernando, que lindo. Ó, nem tinha te visto aqui, Fernando. Ilustrador maravilhoso. Fernando, ele fala: ótima conversa, obrigado por mais esse bonito encontro.
Estamos conectados. Que lindo, Obrigada, né? Fernando. Grande Ai, que abraço. legal, que legal. Olha, eu amei esse encontro, Ana, e eu quero terminar assim, só repetindo uma frasezinha que eu coloquei lá no post agora, né, no final, que é isso, né? Que a gente costuma olhar para a criança como uma falta, criança que precisa aprender a ler, que precisa aprender mas ela já vem dentro de uma alma da família dela. Então ela já vem conectada, ela já traz essa bagagem. Então, como você falou lá no início, a gente olhar para a criança e entender que ela é capaz de muitas coisas. E quanto mais a gente contar histórias para elas, melhor será. Não é, Ana? Isso mesmo. E eu vou Então, terminar tá com bom. uma frase do livro, então. Que Tá. fala Então, assim: antes de você terminar, só um pouquinho, só um ah, segundinho. Que aí você fala a frase e a gente fecha, tá bom? combinado. Deixa eu fazer uma propaganda minha aqui também, para quem não me conhecia. Então, eu sou a Carla Autório de Lima, tem aí esse canal no Instagram, que é do libélula.constelação, sem os acentos. E a segunda-feira à noite, sempre com uma convidada especial. Porque, olha, cada segunda-feira à noite tem uma pessoa melhor que a outra. E na quarta-feira de manhã, um café com terapia, às 10h30 da manhã, em que eu sempre trato de assuntos na visão sistêmica, exclusivamente dentro da visão sistêmica, do nosso ser vivente, né? As dores, as angústias, as preocupações, e tá bem bacana. Nessa quarta-feira será a live de número 223. Então, se você não me segue aqui, por favor, eu peço que me siga. Peço que siga a Ana também. E eu tenho também um canal no YouTube, que é do Libélula Constelação. Então, gratidão pela presença de todo mundo. E a gente encerra com a frase do livro da Ana. Por favor, Muito Aninha. bem. Então, bons livros são aqueles nos quais conseguimos encontrar a nós mesmos, o outro, o mundo que está perto e o mundo que está longe de nós. Vou chorar. Que Ah, lindo! Me um lembrou o beijo. Sartre, o outro filósofo que eu amo. Um beijo gigante. Então, Tchau, até tchau, sábado. gente. Tchau, Até tchau. sábado. A gente se vê. Tchauzinho. Se vê, tchau.